Olá, meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Fico feliz que você está aqui vendo mais esse vídeo sobre APIs REST em C#. Espero que o vídeo seja útil a você, que ele traga conhecimento e que você possa, ao final dele, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito ou inscrita. Vamos então ao vídeo. Se no vídeo anterior você perguntou onde estava a nossa codificação para a inversão da injeção de dependência, nós o veremos agora. Trabalharemos a identificação das dependências em nossa implementação em nossas classes concretas. Implementaremos a injeção da dependência com base na abstração no construtor de nosso controlador, aplicando aí então o princípio da inversão da injeção. Registraremos a nossa classe concreta com base na abstração na inicialização de nossa aplicação com recursos oferecidos pelo .NET 5. Faremos uso de DTO, Data Transfer Object, para a camada de transferência entre a nossa aplicação servidora e os consumidores de nossa aplicação, tirando assim a visibilidade de nosso modelo de negócio para aplicações externas. Criaremos um método de extensão para o mapeamento de nossa entidade para o DTO. Nós temos aqui em nosso controlador uma propriedade privada, que é o nosso repositório, que está tipificado com uma classe concreta. E nós temos na inicialização dessa propriedade a instanciação da nossa classe concreta. Ou seja, isso é uma dependência de classe concreta. E nós vimos no vídeo anterior que não é isso que queremos. Caso você não tenha visto o vídeo anterior e queira vê-lo, basta acessá-lo pelo link no topo à direita. A nossa classe concreta com o repositório, ela já depende da abstração, ela depende de uma interface. Então, nessa classe, a nossa dependência está ok. Uma classe concreta que depende de uma abstração. O que nós precisamos, então? Precisamos fazer com que a nossa propriedade de repositório dependa da nossa abstração e não de uma classe concreta. E é isso que nós veremos. Nós vamos aqui em nosso repositório realizar algumas alterações para a implementação da inversão da injeção. Primeiro aqui vou mudar por uma falha minha, eu vou mudar o nome para que semanticamente essa variável possa ser vista como privada. Ok? Não instanciaremos mais a classe de repositório no construtor. Nós queremos que ele receba a nossa interface. Então a nossa interface chama iRepository. Então eu vou injetá-la aqui no construtor. Vou importá-lo e vou chamá-la de repository. E vou dizer que a minha propriedade privada agora não vai instanciar nada. Ela vai receber o repository que chegou pelo construtor. Eu preciso então também mudar o tipo desse repository para o tipo da minha interface. Então nesse momento não me importa qual tipo de repositório virar para o controlador. Eu tenho a certeza que os métodos que eu preciso estarão nele, porque a implementação respeitará a minha interface. Eu tenho aqui um tipo de polimorfismo. Bom, vamos verificar como devemos proceder para configurar a injeção de dependência com a inversão da injeção no .NET 5. Bem, nós já temos a nossa classe concreta, estilos repository in memory. Mas imagina a situação em que nós queremos ter um repositório também para o SQL Server, por Oracle ou para qualquer outro tipo de base de dados que um dia possamos utilizar. Teríamos uma classe concreta para cada tipo de repositório. E nós temos em nossa aplicação o controlador. E o controlador precisa do repositório. Nós já vimos que não vamos usá-lo por dependência da classe concreta, mas sim por injeção da dependência com a inversão dela pelo construtor de nosso controlador. Então o que nós precisamos? De um Service Locator. O .NET 5 oferece uma interface chamada eService Provider,
que resolve esse problema para a gente. O que nós precisamos, então, é modificar o nosso arquivo de inicialização da aplicação para que ele registre no Service Provider as nossas classes concretas. E uma vez que nós tenhamos essas classes registradas, o nosso Service Provider resolve, constrói e injeta as nossas dependências onde nós precisarmos utilizá-las. Para registrarmos o nosso repositório em nossa aplicação .NET, nós vamos aqui no arquivo Startup, no método Configure Services, nós vamos dizer que vamos em Serviços, adicionar um singleton. Singleton é um padrão de projeto que vai garantir a existência única de um determinado objeto, em nosso caso o repositório. Ou seja, o nosso repositório será instanciado uma única vez e essa instância será compartilhada por toda a aplicação. Então, ele precisa aqui em Generics a nossa interface, precisa importá-la, e a nossa classe concreta. Com isso, nós já temos o nosso repositório injetado no contexto de nossa aplicação, pronto para o uso. Temos novamente o acesso aos nossos serviços, vou obter todos, executando a invocação a ele. Agora vamos aqui pegar esse ID, o quarto item, vou executar o serviço que retorna um estilo com base em seu ID. Vou executar. Observe que obtivemos novamente o código HTTP 200 como retorno, ou seja, houve um sucesso na execução, porém agora nós temos realmente um dado. Funcionou porque nós temos uma única instância de nosso repositório no contexto da aplicação. Verificando aqui no Swagger, no final da página, nós temos o que ele conhece como esquemas. Ao abrirmos o esquema estilo Entity, nós temos um acesso à nossa classe, à estrutura de nossa classe. E isso pode ser algo perigoso, né? Expormos o nosso modelo de negócio a terceiros. O ideal é que nossa aplicação tenha uma camada de transferência de objetos, onde nós não expomos o nosso modelo de negócio. E essa camada é conhecida como Data Transfer Object. E nós vamos implementá-la em nosso projeto. O Data Transfer Object, DTO, ou em português, Objeto de Transferência de Dados, representa uma camada entre o consumidor de nossa aplicação e o modelo de negócio de nossa aplicação. Verifique aqui nessa imagem que nós temos o nosso consumidor dos nossos serviços REST. Do outro lado, nós temos o nosso modelo de negócio. Entre o cliente e nosso modelo de negócio, nós temos o DTO. Em alguns casos, o DTO é muito parecido com o nosso modelo de negócio, mas de acordo a nossa complexidade aumenta, o DTO fica mais responsável em atender apenas a requisições de nosso consumidor. Isso ajuda muito em evoluções, correções do nosso modelo de negócio. Se mudarmos alguma propriedade em nosso modelo de negócio, não tendo DTO, poderia causar muito quebra em atender determinadas requisições já em produção na aplicação de nossos clientes. Enquanto, se nós mantivermos o nosso modelo de negócio oculto externamente, o DTO pode facilmente abstrair essas alterações que possam surgir. Nós vamos criar em nossa pasta de domínio uma nova pasta chamada DTOs. Dentro dessa pasta, tal qual temos o estilo Entity, nós criaremos um arquivo chamado estilo dto.cs. Criaremos nessa classe o namespace chamado DTOs. E vamos implementar nela algo muito parecido com o que temos em Entity. Nós vamos importar os usings necessários e aqui
nós não teremos aqui no construtor a criação, a data de criação, porque ela realmente, esse dado pertence à nossa entity. Então, esse nós tiramos daqui. Aqui eu vou mudar o nome do registro, que é a nossa classe, para DTO, estilo DTO. Aqui você pode imaginar assim, poxa, é praticamente o mesmo trabalho que eu tenho em entity, por que eu vou criar então um DTO? O motivo é justamente para não expormos o nosso modelo de negócio que está na entity. Qualquer mudança que eu tenha em nossa entity, nosso domínio, vai quebrar toda a ligação com outras aplicações. Enquanto isso, se eu mudo o meu DTO, qualquer mudança que eu faça em estilo entity, eu posso garantir que o meu DTO cumpra. Quem vai consumir os nossos serviços precisa apenas receber os dados que nós vamos mandar. E nós podemos mapear esses dados pela camada de DTO, sem que as alterações no modelo de negócio possam quebrar outras aplicações. Agora nós vamos adaptar o nosso controlador para trabalhar com o DTO. Então aqui no nosso getAll, nós estamos recebendo todos os estilos entity. Nós queremos agora transformar isso em DTO. O nosso cliente aqui vai receber o estilo DTO. Então, precisamos aqui importar. Dessa maneira, nós precisamos mudar isso daqui, porque o repositório é a nossa aplicação. O nosso repositório vai retornar estilo entity. Porém, nós precisamos mapear nossas entidades para os DTOs. Então aqui nós vamos utilizar uma projeção com o link, vou importar o system link, e nessa projeção nós vamos dizer que para cada entidade retornada pelo repositório, nós receberemos um novo estilo DTO, onde faremos o mapeamento do estilo entity para o estilo DTO. Então nós temos aqui o estilo ID, que vai receber o entity estilo ID. Teremos o nome recebendo o entity.nome. E teremos o criação do estilo recebendo o entity criação do estilo. Então nós realizamos um mapeamento para o nosso DTO. Nós realizamos o mapeamento no getAll. Nós precisamos também realizar esse mapeamento no getById. Realizamos esse retorno aqui. Porém, nós precisamos também realizar o mapeamento aqui. E se verificarmos o tipo de dado que nós temos aqui, ele é um estilo entity. Então teríamos que redundar esse código ali. E redundância em orientação a objeto não é uma coisa muito boa. Felizmente, o C#, assim como outras linguagens, fornecem um recurso chamado Extension Methods, que permite que nós adicionemos determinadas funcionalidades em tipos de dados pré-existentes. Então nós vamos aqui na nossa pasta domain criar uma nova pasta chamada Extension Methods. E dentro dessa pasta nós vamos criar um arquivo chamado estilo entity extension method.cs. Vamos copiar aqui o namespace para o nosso novo arquivo e vou chamá-lo aqui de extension methods. Vamos implementar uma classe que precisa, por regra, ser estática para métodos de extensão. Então aqui nós vamos chamá-la de estilo entity extension method. Criaremos um método também estático que retornará um estilo DTO e vamos chamar esse método de asDTO, que vamos importar o estilo DTO. Nesse método nós precisamos, como primeiro argumento, usar o operador dis e dizer que ele vai ocorrer em cima do tipo estilo entity. E vamos atribuir esse objeto que vem para uma variável chamada entity. Eu aqui também preciso importar o domínio de entities. Como comportamento para esse método, nós vamos usar o return e eu vou em nosso controller, vou pegar tudo isso daqui, o nosso mapeamento, e vou colocar aqui. Temos o nosso método de extensão implementado. Agora, como nós vamos utilizá-lo? Nós vamos chegar aqui no nosso estilo controller e vamos dizer
que o mapeamento agora é em cima de entity.asDTO. Aqui a gente vai precisar importar o nosso extension method. Então agora aqui também no nosso getById nós vamos usar o asDTO. Reutilizamos. Verificou que fazendo uso do extension method nós temos um reuso muito bem feito? Após toda essa implementação, precisamos realizar um teste. Vou pressionar F5 para executar a aplicação. E aqui em nosso Swagger nós temos o esquema, que é um contrato que nós forneceremos essa estrutura para o nosso consumidor. Então vamos testar aqui apenas para ver se tudo está funcionando. Após as alterações, 200, sucesso. Vamos pegar o ID do quarto elemento. Vamos aqui executar o getById. Colocar o parâmetro aqui, executar. Também tivemos o retorno 200 e a exibição do elemento que nós buscamos, não é? Tudo funcionando. E em uma arquitetura bem elaborada. Chegamos ao final deste conteúdo super interessante de injeção de dependência e inversão da injeção da dependência. E ainda vimos um pouco sobre Data Transfer Object. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que aprendemos nesses 2 últimos vídeos, que você possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por sua presença e espero vê-lo ou vê-la em um próximo vídeo.